Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar sobretudo o Evangelho, dia 7 de julho, que é a terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. E o Evangelho fala de Jesus que percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o Evangelho, curando todo tipo de doença e enfermidade. É muito bonito esta atitude de Jesus, que vive como missionário, enviado do Pai, para fazer não o que dava na cabeça dele, mas para realizar a vontade do Pai, o desígnio do Pai. E não haveria nenhuma outra razão dele de fazer outras coisas, a não ser comunicar, testemunhar, alertar a respeito desta misericórdia que desceu do céu para chegar e estar entre nós, esta presença divina poderosa que se doa a nós e que vence o mal e vence a morte. E Jesus, diz o Evangelho, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E parece que está falando da nossa realidade de hoje. Hoje, nesta terça-feira, quanta gente está cansada de 4 meses de isolamento que parece não dar resposta e não tem solução para esse coronavírus, porque o contágio continua aumentando. Cansadas e abatidas, porque tem limitações, não pode fazer isto, não pode sair de casa, não pode ir e não pode trabalhar, tudo fica limitado. E então cansadas e abatidas, como uma ovelha que não tem pastor, não tem aquele que dirige aquele rebanho para pasto, o que guarda de volta num abrigo quando está para chegar a tempestade. E então Jesus se compadeceu. Esta compaixão de Jesus de que fala o Evangelho de São Mateus, é a compaixão que vai abraçando a vida de cada um que quer estar diante do Senhor Jesus, que gosta de estar na sua presença. E então, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se. Essa compaixão vai direta a mim, ao meu coração, a você, ao teu coração, e a situação da tua família, e a saúde com a qual cada um está preocupado nestes dias. Que coisa bonita, porque é Deus, o Criador do céu e da terra, que deu origem às estrelas e a tudo que existe, inclusive a nossa própria vida humana. Ele se compadece, porque Jesus é o Filho de Deus, enviado por Ele, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vindo na carne humana, filho de Maria e de José, carpinteiro de profissão, mas é Ele que, compadecendo-se como homem, se compadece como Filho de Deus. E no coração de Jesus é acolhida este sentimento de compaixão e de atenção e de misericórdia para fazer tudo para renovar essas situações de vida. E ele fala, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores, porque são poucos os trabalhadores, quer dizer, são poucos aqueles que podem dar um belo testemunho desta misericórdia e desta compaixão divina, desta presença que vence o mal e vence a morte. E logo no começo do Evangelho, o texto que é lido hoje diz assim: apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar.
Isto é Jesus, este é o Filho de Deus, este é aquele que vence o mal e vence a morte e quer doar a nós sua própria vida, esta potência divina, para que nós também possamos dar a volta por cima diante de tantas aflições e problemas que enfrentamos. E aí, diz o Evangelho, as multidões ficaram admiradas. Admiradas. Será que temos motivos para admirar a mão de Deus agindo entre nós? Será que temos motivos para admirar como é grande esta misericórdia divina que realiza uma coisa e outra através da paróquia, da comunidade, da pastoral, através de todas aquelas coisas que vão enriquecendo a nossa vida e renovando a nossa esperança? E eles disseram, nunca se viu coisa igual em Israel. E como é verdade que ainda nos dias de hoje acontecem fatos dos quais podemos dizer, isto é a mão de Deus, e nunca se viu coisa igual, né? Porque não é pela capacidade de algum homem ou de alguma mulher que isto acontece. Mesmo observando, olhando a irmã Dulce, que cuidava daqueles abandonados, aqueles pobres, rejeitados por todo mundo, uma pessoa de fé já naquela época, podia dizer, isto é obra de Deus. Sim, feita através de irmã Dulce, pela dedicação dela, que mobiliza pessoas, que consegue recursos, mas é de Deus. Nunca se viu coisa igual. Na nossa Bahia, podemos dizer. Depois, é claro, como sempre, tem gente para reclamar, até mesmo de Jesus, que restitui ao mudo a capacidade de falar. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, eles estão dizendo. E Jesus, não no trecho que nós estamos lendo hoje, mas noutra parte do Evangelho, declara a estupidez dessa afirmação, que se o demônio expulsa a si mesmo, então está dividido e não existe. Uma casa dividida em si mesma é destinada a cair, a desaparecer. Como importante ter um olhar de simplicidade. O olhar de simplicidade era daqueles discípulos que estavam perto de Jesus e o acompanhavam, e vendo ele restituir a palavra àquele rapaz que estava mudo, pode dizer, que maravilha, que coisa, nunca vimos coisa igual. Os fariseus são mais complicados, têm uma cabeça que só eles deviam ser importantes e só eles eram capazes de saber o certo e distinguir e ser os mestres do povo e que ter o poder e tal, mas não tinha pé nem cabeça a sua posição, porque com tanto conhecimento lhe faltava a sabedoria mínima para poder dizer, aqui é o próprio Deus que veio nos visitar. Entre nós está alguém que tem um poder divino de curar, de expulsar demônios, de curar doentes, de renovar a nossa vida. Que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.